Olá, ouvinte! Mais um programa que se inicia da nossa série Sofacana, para vocês acompanharem aqui na Strix One. Neste programa, vamos complementar mais um quadrinho do nosso fluxograma. Vamos falar sobre a etapa de destilação que vem após a fermentação. Para a gente falar sobre a destilação, estou aqui com o Armando. Boa, tamo aí. E com o palmeirense Éder Silvestrini. Tamo junto. Lembramos mais uma vez ao nosso ouvinte que este programa será disponibilizado tanto em podcast quanto em vídeo, onde vocês vão poder acompanhar toda a construção dos processos via fluxograma e tudo mais. E a gente aguarda os comentários de vocês, principalmente os feedbacks, que é muito importante para a gente continuar gerando valor para você. Siga a gente no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, @strix.one. Iniciando o programa com a nossa primeira pergunta, direcionada ao Éder, como que é fabricado o etanol? Eu sei que a gente já comentou um pouquinho na etapa de fermentação, mas ainda fica um pouco confuso o etanol com vinho. Se puder fazer essa separação para a gente ver o que realmente vai entrar nessa destilação aí, dessa separação. Legal. Então a gente vai falar hoje sobre destilação. Importante, antes de a gente responder, lembrar você também, ouvinte, de comentar, curtir, deixar a sua pergunta para a gente, temas do seu interesse, perguntas também sobre essa aula para que a gente possa direcionar os próximos programas. E hoje, como o João já apresentou, a gente vai falar da questão da destilação, uma etapa posterior à fermentação. E a primeira pergunta do João relacionada à produção do etanol, né? A gente viu no programa passado que o etanol, o álcool etílico, ele é produzido na fermentação através das leveduras, ou seja, a levedura Saccharomyces cerevisiae faz a conversão dos açúcares do mosto. A gente comentou no último programa que é o mosto, ou seja, é a matéria-prima da fermentação. Essa levedura converte o açúcar desse mosto em etanol. Então, o etanol ele já vem para a destilação junto com o vinho. Esse mosto fermentado com a ação da levedura recebe o nome de vinho. Então, a matéria-prima da etapa de destilação que a gente vai conversar agora é o vinho que já carrega o etanol que foi feito na fermentação. Então, na fermentação a gente produz o etanol e lá na destilação a gente vai fazer uma purificação. É uma etapa física onde a gente separa o etanol que está contido no vinho que vem da fermentação. Então, a destilação é uma etapa física, João, onde a gente vai fazer a extração do etanol que foi produzido pela levedura. Perfeito. Aproveitando, Armando, o Éder falou muito de etapas, assim, né? A gente tem essa etapa de destilação. Como que acontece a destilação? Ela é simplesmente eu coloco o meu vinho lá e retiro o etanol? Ou eu tenho que passar por diferentes etapas para tirar esse etanol, que é o nosso produto de interesse, né? Boa, João. O nome diz, né, destilação. É uma separação. Se a gente pensar nas aulas de química lá que a gente tinha na escola, que a gente ia fazer uma água destilada, a gente basicamente, qual que é a diferença da água da torneira para a água destilada? A gente retira, separa sais da água. Então a água destilada ela tem menos sais do que a água de torneira. Tá? A destilação da usina é algo semelhante. Nós vamos entrar com o vinho que o Éder falou. O vinho é uma mistureira, vários compostos, inclusive o álcool, que é o que eu quero. Tá? De via de regra, o álcool tem o ponto de ebulição, ele ferve com temperatura mais baixa do que a água. Então, você faz calor, esse álcool ele vai ebulir, vai formar vapor antes. Depois que ele forma o vapor, ele é condensado e eu vou retirar esse álcool no final da destilação. Até aí parece bem simples. Esse processo que eu estou falando é o processo do alambique que nós tínhamos antigamente, para a produção da aguardente, para a produção de cachaça, outra bebida. Sim, eu esquento o vinho e tiro o etanol. Então vou ter uma coluna, esse vapor vai sair de um lugar, vai passar por uma parede fria, que o alambique é resfriado com água, e depois eu vou tirar o etanol. Só que no caso do alambique, eu vou tirar a água ardente, então é uma mistura de água com etanol. Tá?
indústria de produção de etanol convencional, nós temos duas colunas. Seria como, fazendo uma analogia, dois alambiques, um depois do outro. Interligados ali, né, Armando? Exatamente. Na primeira coluna, muito parecido com o alambique, certo? Então, nessa coluna, eu vou colocar o vapor e o vinho. Eu vou retirar na parte de cima dessa coluna, que o álcool vai evaporar, vai sair da coluna A, certo? O que está saindo da coluna A é o que a gente chama de flegma. Flegma é uma mistura de água e etanol. A parte de baixo dessa coluna, que vai ser um descarte, é a vinhaça. É um subproduto da nossa fermentação, ok? Da coluna A, essa flegma, que é uma mistura de água com álcool, ela vai entrar na coluna B, que é a segunda etapa, e vai fazer uma segunda destilação, uma bidestilação. Nessa coluna B, vai fazer a separação do álcool dessa água. E nós teremos na parte de cima o etanol hidratado e na parte de baixo a saída, o descarte de um produto que nós chamamos de flegmassa. Várias palavrinhas novas. Legal, hein? Nosso Temos aí para o nosso glossário, hein? Vinhaça e flegmassa, para a gente detalhar, né? Lembrando, no nosso glossário, nós temos aí a vinhaça, que sai ali da separação do vinho, na coluna A, né, Armandão? Exato. Em resumo é isso, a gente tem a entrada do vinho, na base do coluna a gente tem a saída da vinhaça. O material praticamente já sem álcool nenhum. Logicamente que o álcool que tiver na vinhaça é considerado uma perda, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E na coluna B nós temos aí a saída da flegmassa, que é um outro subproduto, um material também mais parecido com água, né? A vinhaça ainda ela tem um aspecto do vinho mais amarronzado, depende muito da qualidade do mosto, né? Se a gente usou mais mel ou não, aquilo que a gente falou no programa anterior. Então a cor da vinhaça vai depender muito disso. E a flegmassa já tem um aspecto mais parecido com água realmente, né? Até... E é um outro subproduto ali que a gente tem nessas duas etapas de destilação no caso, né? Ou seja, coluna 1 e coluna 2, né? Outra palavrinha também, ou flegma, coluna A e né? coluna B. Até um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte que está escutando esse programa via podcast, dá uma olhadinha lá na Strix One, que vocês vão ver isso tudo especificado em esqueminha. A gente vai desenhar isso, as duas colunas, qual que é a saída de um, qual que é a saída do outro, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para a galera entender. Né? Legal. Outra palavra é flegma, né? Que sai na parte de cima da coluna A, que é a mistura basicamente de água com álcool. Se tudo estiver correndo bem na destilação, a gente vai ter uma mistura bastante límpida. A flegma é uma água com álcool. Bem rica em álcool. Bem rica em álcool. E a flegmassa também é bem límpida. Parece uma água... Mas praticamente água. Com quase nada de álcool. Legal. Perfeito. E saindo lá no topo da coluna, a gente tem o etanol hidratado. Hidratado. Sim. Exato. E aproveitando então, vocês falaram de vinhaça, flegmassa, a gente tem alguma utilidade nessa vinhaça, flegmassa, ou ela só seria uma perda? Você comentou, a vinhaça tem álcool, que então é uma perda, a gente simplesmente joga fora, vai pelo ralo? O que seria isso? A vinhaça eu vou explicar já para os nossos ouvintes, mas antes eu queria voltar rapidinho em alguns termos que o Armando usou ali, que são termos assim bastante coloquiais, né? A gente ouve muito, né? A questão do aguardente, né? O Armando colocou lá em algum momento a palavra aguardente. E já me lembrei também da questão da pinga, né? Da cachaça, são bebidas que recebem esse nome, né? Pinga, cachaça, aguardente, lógico que o nome oficial é cachaça, mas a gente conhece muito como aguardente. E tem algumas historinhas aí relacionadas ao nome aguardente e a pinga, né? Remonta à questão colonial, quando os engenhos estavam ainda iniciando essa questão de produção da cachaça e por alguns efeitos desse material quando evaporado, né? Então a gente tinha lá as fermentações, a gente sabe que durante a fermentação a gente tem produção de calor e a gente sabe que a gente tem um arraste desse álcool, né? Em barracões, ambientes fechados, parte desse álcool que era produzido na fermentação, ele chegava até o teto, condensava e ele pingava. Então o nome dessa bebida, a gente abrindo um pouco para a questão da cachaça, em algum momento histórico ela recebeu o nome de pinga, porque dentro daquela operação, daqueles ambientes, havia condensação, a evaporação e a condensação do álcool no teto,
e esse material pingava. Então, o que o pessoal estava fazendo ali? O que a gente estava produzindo? Estava produzindo a pinga. E como esse material era rico em álcool, caía na pele, às vezes machucada, do pessoal que trabalhava ali, né, dos escravos e tudo mais, que tinham feridas, enfim, isso queimava. Então era uma água que para eles queimava, ardia. Então também tem essa questão do nome aí de aguardente. Né? É legal o que o Éder falou. Eu fui dar uma pesquisada um pouco mais sobre isso. Essa é uma das histórias. Existem outras histórias. É como se fosse uma lenda, né? Nós estamos falando da origem da palavra. A etimologia dos nomes. Né? Aguardente, alguns historiadores aí dizem que ela já era atribuída a bebidas destiladas, justamente porque na hora que tomava ardia também. E a pinga também tem origem do alambique, porque no alambique pingava, gotejava a aguardente. Ou seja, lá. São versões, né, Armando? Exatamente. O que é certo e o que é errado. Não tem, Não né? tem Acho certo que e errado. É cultura. Cultura não tem certo e errado. Isso que é legal, né? Isso que é o mais legal. Isso é importante, a gente conhecer as vertentes das palavras, eu acho que bastante interessante. Voltando para a pergunta do João, a questão da vinhaça, ela é um subproduto, mas ele é um material ainda muito utilizado pelas unidades industriais, né, na parte agrícola. A vinhaça é um subproduto, ou seja, o Armando pontuou bem a questão lá da primeira separação na etapa de destilação, gerando a flegma e gerando essa vinhaça. Essa vinhaça tem muita matéria orgânica e também tem muitos sais, entre ele o potássio. E a gente sabe que para adubação, para a gente cultivar, seja a própria cana-de-açúcar ou outras culturas, a gente precisa de nutrientes. Então a vinhaça acaba sendo utilizada, João, como uma fertilização, como fertilizante. Como um componente que vai agregar junto a outros compostos na adubação da própria cana-de-açúcar. Então a vinhaça ela acaba realmente sendo reutilizada no início lá da cultura, no início da geração da cana. Né? Então ela é muito utilizada na adubação. Não é 100% fora que a gente joga, né? Por mais que a gente tenha uma perda de etanol na vinhaça, mas a gente reutiliza ela. Exatamente. O que a gente tem que trabalhar dentro da indústria, a gente vai falar no próximo programa a questão da eficiência, é tentar perder menos, ou seja, tentar recuperar nesse processo de purificação o máximo possível do etanol. E, logicamente, contando que a gente não tem etanol na vinhaça e na flegmassa. E a gente aproveita esses compostos orgânicos e esses nutrientes da vinhaça para outros fins. Um deles eu coloquei que é a questão da fertirrigação, ou seja, utilizar ela como adubo. Tem outras formas de utilização que o Armando acho que pode me ajudar aí. Posso sim. No primeiro ou no segundo programa, num dos programas iniciais, a gente até comentou que a vinhaça, a gente brinca que a vinhaça, na verdade, é o principal produto da fermentação. Porque a gente gera muito mais vinhaça do que etanol. Então, para cada litro de etanol, a gente produz aí 9, 10, 11, depende de 8 até 12, 10, 13 litros de vinhaça. É muito. Exatamente. Então, uma das utilidades, o Éder falou bem, que é na fertirrigação, porém, existe o uso mais nobre que está agora em alta. Já é realidade, porém, nós temos poucos parques industriais que reutilizam a vinhaça, que é usando o micro-organismo para consumir essas matérias orgânicas, que a vinhaça é rica, e transformar ela em biogás, em metano, ou mesmo transformar a matéria orgânica em óleo, podendo gerar um óleo diesel ou um óleo para outros fins. Então, são outras utilizações que podem ser atribuídas aí à vinhaça. Utilizações mais nobres, talvez, do que... Exatamente. Pode agregar mais... Pode agregar valor. Pode agregar mais valor. Ou seja, a gente vai ter uma vinhaça provavelmente mais pura para depois ser aplicada como adubo, né? Exato. Talvez mais concentrado, que vai permitir levar a vinhaça a uma distância maior, adubar maiores áreas, né? Gera economia com adubos, né? Claro. Inclusive então, em alguns... Muitas vantagens, né, Armando? Sim, inclusive em alguns outros países já não se pode mais jogar essa vinhaça em campo. Precisa dar uma outra utilização para essa vinhaça. Então alguns concentram muito, fazem xarope, colocam em adubo,
ou mesmo reutilizam ali dentro Na da própria fermentação. Fica recirculando no processo ali. Faz biogás também em outros países. Então essas são todas alternativas para o reuso da vinhaça. E é importante para o ambiente também, para o meio ambiente. Então, até chamando a atenção do nosso ouvinte, né? São tecnologias novas que provavelmente vêm para ficar. É uma atualização do mercado, né? Talvez, assim, ainda a passos lentos, mas que uma hora ela vai chegar. Com certeza, a questão ambiental ela é muito importante, né? Então, com essas etapas aí, a gente acaba destinando a matéria orgânica para a geração também de renda para as usinas de produtos. A gente reaproveita uma série de outros produtos que hoje são descartados e, logicamente, que a gente beneficia o meio ambiente, né? Claro. Então, a gente aumenta aí o poder das unidades, das usinas, porque elas vão ter outros produtos, ou seja, pode até substituir o diesel convencional na frota de caminhões com o óleo produzido através da vinhaça e vai gerar uma vinhaça mais rica, mais concentrada, vai gerar economia no transporte dessa vinhaça para o campo. Então, são tecnologias aí que com certeza vem para ficar. Começa a fechar ciclos, né? Eu acho Exatamente, que João. a própria usina vai se reaproveitando, vai se modernizando. E o etanol está cada vez mais limpo. E aquela coisa da economia circular que também veio para ficar, que você vai fechando ciclos e vai poluindo menos, né? Subprodutos que vão virando novos produtos e a gente vai realmente poluindo cada vez menos. E as usinas virando biorefinarias. Até Exato. é um ponto que eu acho que eu gosto de sempre falar assim quando eu estou comunicando sobre as unidades industriais, que a gente fala da destilação de petróleo e tudo mais, então a gente vem como mais um produto, daqui a pouco a gente vai ter tanto produto quanto uma destilação de petróleo, provavelmente. A gente tem muito essa questão dos termos aí, né? Isso que é importante ver essa evolução. A gente falava de usina e destilaria, depois a gente começou a falar de setor sucro-alcooleiro, a gente já está falando de setor sucroenergético, a gente já está falando de biorefinaria, Sim. ou seja, a gente está realmente galgando e reutilizando subprodutos, demos conta do bagaço gerando eletricidade, a vinhaça sendo convertida em outros produtos, ou seja, a gente vem fechando realmente ciclos bastante positivos. E o bio cada vez fortalecendo mais, né? Essa parte do meio ambiente e economia circular, a gente vem ganhando força. Com toda certeza. Muito legal. Complementando a sua pergunta, João, faltou a flegmassa, né, para a gente falar o uso da flegmassa. O uso da flegmassa, por ela estar... Bem lembrado. Só água, praticamente só água, pouquíssima quantidade de etanol, a gente poderia jogá-la fora e não fazer mal nenhum para o ambiente, sim. Porém, essa flegmassa sai numa temperatura muito alta lá. E para eu gerar esse calor, com certeza eu gastei vapor. Sim. Consumir bagaço. Consumi bagaço, deixei de vender energia. Exato. Então, se eu jogar esse líquido quente fora, energeticamente, eu vou estar jogando muito bagaço fora. Então, o que se usa muito nas usinas é fazer com que essa flegmassa troque calor com algum produto que tenha que ganhar energia ou ganhar calor, certo? Então ela pode ser usada para ganhar calor, e é usada, e também ela é usada para fazer limpeza. Como que é uma água com pureza alta e temperatura alta, você pode passar em tubulações para fazer limpeza e matar bactérias também, que nós comentamos no programa anterior, né? Que são os problemas da fermentação. Exatamente. E essas bactérias, elas existem em todo o nosso parque industrial, não só na fermentação. Ficam aderidas em tubulações e tudo mais, né? Formando biofilmes, que a gente chama. Sim. Passando essa flegmassa quente com velocidade, a gente consegue fazer essa limpeza. Muito então, bom. A vinhaça, ela tem matéria orgânica e grande valor agregado, com potencial, né, de valor agregado. Hoje ainda é pouco utilizada, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser muito utilizada. E a flegmassa seria mais uma questão de limpeza mesmo, e o calor dela é importante. Sim, mas muito legal, porque também não se joga fora, se reutiliza de alguma forma. Tá aí um tema, João, para um próximo programa, Sem quem dúvida. sabe, falar de regeneração de calor, de asepsia, o que a gente pode fazer com esses outros produtos. É um programa que eu gosto bastante. Aproveitamento energético. Como economizar bagaço. Com certeza. Consequentemente, vapor. Falar de eficiência energética. Acho que quem pode dar esse parecer pra gente, se querem esse programa,
É você, ouvinte, mais uma vez, comenta lá, peça hashtag programa de regeneração. Aí a gente vai falar de economia. Regeneração de energia, que a gente começa a puxar esses outros assuntos. Então, o Éder comentou bastante de eficiência. Então, eu imagino que a gente tem alguns indicadores que a gente precisa medir na destilação para a gente saber se a gente está sendo eficiente ou não. Quais são esses indicadores? Como que eu posso ter essa real dimensão de se eu estou tendo uma boa destilação ou não? Existem algumas perdas que a gente mede. Existem outras perdas que não medimos, tá? Mas sabemos que ela existe. As perdas que são medidas são perdas de etanol, de álcool na vinhaça e na flegmassa, certo? Então a gente analisa qual a quantidade de etanol está contido na vinhaça e flegmassa e o que é comum, até 0,30% de todo o etanol que eu produzi, ele pode ser perdido na vinhaça e na flegmassa, somando os dois. Porém, a gente conhece que essas perdas elas podem ser muito maiores. E no passado, o Edinho já está aqui na Fermentec há 20 anos quase. Há 20 anos atrás se perdia muito etanol. Mais de 1% do etanol produzido era perdido em vinhaça e flegmassa. Muito mais, 1,5%, em alguns casos até acima disso. E aquilo que a gente comentou, o pessoal não media, não acompanhava, não sabia o quanto perdia. Né? A partir do momento que você passa a monitorar e começa a ter metodologia para quantificar, métodos mais efetivos, né? A gente tinha métodos químicos que faziam essa quantificação. Aí veio o microdestilador, um densímetro digital, né, que a Fermentec trouxe para o setor. Isso faz com que a gente consiga determinar quantidades muito pequenas, que parecem pequenas, né? Sim. Ou seja, 0,03%, 0,04%, 0,05% de álcool na vinhaça. Parece pequeno, mas quando a gente vê o volume de produção que nós temos, isso chega aos valores que o Armando falou, 0,2%, 0,3%, às vezes até 1% de perda. Então as quantificações, a evolução nas metodologias foi muito importante, né? Porque, vamos lá, hoje existem usinas que produzem 1 milhão de litros de etanol por dia. Ou seja, se nós pegarmos aí 1%, é uma paulada, né? É bastante significativo. Vai dar 10 mil litros, é isso, né? Se eu não errei a conta aqui. Vamos fazer a conta aqui, coloca se nós acertamos ou não. Levando em consideração que hoje temos várias usinas que produzem 1 milhão de litros de etanol, 1% equivale a 10 mil litros de etanol, né? Aquela brincadeira que eu fiz aí em alguns programas anteriores. 10 mil litros eu acho que dá pra gente andar bastante de carro. Você até faz para trocar de carro. 10 mil litros vezes o valor do etanol, é um valor bem expressivo aí também, por dia, né? Exatamente, por dia. Se nós pensarmos que hoje, em média, os clientes trabalham 20 dias na safra, só ir fazendo a continha. 200 dias na safra. Até mais, né? É só a gente fazer as continhas. Sim, bastante coisa. Bastante a gente tem que tomar cuidado aí. Mais uma perda, né? Que a gente chama atenção, que a gente tem que ficar de olho e monitorar e tudo mais para a gente ser eficiente, né? Que você pode conferir o Ser Eficiente no programa 8, que vai estar aí embaixo na Strix.one, que vocês podem visualizar se você está sendo eficiente, como calcular essa eficiência, o que é uma eficiência. Então acompanhe aí com a gente. Legal. Então, nós comentamos aí de 2 perdas que a gente deve controlar, que serve para avaliar a destilação. Existem algumas outras parâmetros que a gente deve acompanhar, principalmente temperaturas. Então, quantidade, pressão, isso tudo são parâmetros que são, na hora que a gente projeta essas colunas, elas são pré-estabelecidas e nós temos que manter essas temperaturas e pressões. Próprias vazões de vinho, né? Exato. Além disso, existe uma perda que a gente chama de perda, muitas das vezes ela é invisível. No topo das 2 colunas, tanto na A quanto na B, existe o que nós chamamos de degasagem. Essa sistemática, essa etapa, ela serve para tirar alguns materiais incondensáveis, que são vapores que não foram condensados. E esses vapores pode levar junto etanol também. Então, dependendo se nós não fizermos essa degasagem corretamente,
existe a possibilidade da gente estar perdendo muito e não conseguimos enxergar. Entendi. Então é importante. E essa etapa de degasagem ela é importante para a qualidade do produto final, né? Exato. O etanol combustível ele tem uma série de especificações e existem também outras formas de a gente produzir o etanol. Existem alguns álcoois especiais, né, com outros níveis de padrão que requerem a utilização de uma degasagem mais efetiva, ou seja, com uma temperatura mais elevada que vai efetivamente gerar mais perda de etanol. Mas tudo isso para a gente garantir a qualidade do produto final. Então muitas vezes se trabalha com umas temperaturas mais elevadas nos topos das colunas, nas trombetas, aceitando uma perda para ter um produto final de melhor qualidade, com menos compostos. Como a destilação é uma etapa de purificação, a gente tem uma especificação de purificação para o etanol produzido. Então, dependendo do nível, se eu vou destinar isso para bebida, se eu vou destinar para medicamento, para onde eu vou destinar, eu posso trabalhar com diversas variações aí nas temperaturas, por exemplo, entre outros, para garantir essa qualidade do produto final. Tipo, o equipamento é o mesmo, o produto final é que se diferencia. Exatamente. E vai ditar esse ritmo, né? Vai ditar esse ritmo. Vão mudar, exato. Então, voltando a fazer uma analogia com o alambique, certeza que os nossos ouvintes já ouviram falar lá na produção de cachaça, né, sobre cabeça e cauda. E os processos são parecidos de destilação, né? Só que um usa o alambique e o outro usa as colunas de destilação. Vamos entender aí o que seria essa cabeça e cauda e como é chamada no nosso setor, certo? Cabeça é o início, são aqueles álcoois que tem. Como que o alambique fazia essa separação? Tinha um termômetro lá, a gente sabe qual que é a temperatura de ebulição do etanol, então a gente ia descartar o que tivesse antes até que atingisse a temperatura de ebulição do etanol. Essa é a cabeça. Ou seja, são as substâncias que têm ponto de ebulição menor do que o etanol, certo? Então, o metanol, que faz muito mal para a gente se a gente tomar, vai sair na cabeça, certo? E isso acontece na nossa indústria também e é chamada de álcool de segunda. Ela sai na parte de cima da coluna A, certo? Da primeira coluna. Aí você tem o coração, que seria o meio, é o etanol, é a cachaça puríssima do nosso alambique. Que seria a nossa flegma. Que seria a nossa flegma, isso. Exato. E depois nós temos a cauda. A cauda são álcoois superiores, são moléculas de tamanho molecular maiores, com ponto de ebulição maiores que o etanol, porém de menor ponto de ebulição que a água. Então, ele é retirado entre o etanol e a flegmassa, que na grande maioria é a água, né? Então, você tem a coluna B. Na parte de cima, eu tiro o etanol hidratado. Na parte de baixo, eu tiro a flegmassa. E na parte do meio, você tem o óleo fusel, que é retirado, é sangrado, ou de tempo em tempo, ou continuamente na coluna B. Legal. E esse óleo fusel tem alguma utilidade? O óleo fusel ele tem um apelo muito importante na questão farmacêutica, né? Ele é vendido muito para a questão de medicamentos, cosméticos também. Conheço pessoas que passam quando tem, por exemplo, alguma dificuldade, dor muscular. Já vi o pessoal pegar o artrite, tal do óleo de cana para artrite e tal, coloca arnica junto, diz que é um santo remédio. E essa questão dessas propriedades que ele tem, um pouco mais viscoso essa característica de óleo mesmo, a gente sabe que são uma mistura de álcoois, mas tem essa questão mais viscosa, ela é muito utilizada, requerida nessa questão também de medicamentos e também nessa questão de cosméticos. É muito usado na indústria de cosméticos. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado que nesse óleo fusel aí, a gente tem muito álcool que sai com o óleo fusel também. Etanol que sai com o óleo fusel, não álcool, né? Porque álcool são álcoois, né? Uhum. Então, sai o óleo fusel junto com o etanol. Então, é necessário a gente fazer um tratamento, decantação, ou colocar um sal para dividir fase. Para recuperar esse etanol, né, irmão? Para recuperar o etanol. Porque senão, pode ser uma perda também. E existem muitas usinas que não faz essa separação, ou até faz, mas depois retorna ela para o etanol carburante. Entendi. Não tem comprador, então ela vende como etanol.
mas ele tem um fio mais nobre, o preço do óleo fusel ele é maior do que o etanol. Exato. O Armando teve uma fala que ele comentou muito bem ali na hora que ele estava separando os locais de saída de óleo fusel, de flegmassa e de etanol. Ele comentou de etanol hidratado. Até gostaria que na hora da edição colocasse um replay do Armando falando dessa parte de etanol hidratado. Então você tem a coluna B. Na parte de cima eu tiro o etanol hidratado. Na parte de baixo eu tiro a flegmassa. E na parte do meio você tem o óleo fusel que é retirado, é sangrado ou de tempo em tempo ou continuamente na coluna B. Então me veio aqui na cabeça assim, se a gente tem o objetivo na destilação de retirar água do etanol, né? Retirar etanol. Por que ainda é etanol hidratado? O que acontece que a gente ainda não tem esse etanol 100%? Ele ainda tem essa hidratação, essa água junto. Existe uma dificuldade na forma com que a gente faz as separações hoje com as colunas, né? É uma propriedade química dessa mistura que a gente tem de água e etanol, que a gente consegue, através do uso de calor e de colunas, retirar até uma certa porcentagem de água. Depois eles têm um comportamento onde a gente não consegue mais fisicamente realizar essa separação. Então a gente pode continuar destilando ali, que a gente vai continuar mandando um material com álcool e água. A gente já não consegue quebrar essa interação da água com o álcool. Então, para a gente chegar no etanol anidro, ou seja, sem água, a gente precisa lançar mão de outras etapas. Além da etapa convencional de destilação, a gente tem que buscar outras etapas de purificação para chegar no etanol livre de água, no etanol que a gente chama de anidro. Que é o 100%, né? Que é o etanol mais próximo a 100%. O nome bonito para essa mistura aí, que seria o álcool hidratado, é azeotrópica. Azeotrópica. Eu vi isso na minha aula de termodinâmica e fisicoquímica. Exatamente. Para quem se identificar aí. Não consegue dividir mais, né? Já tá Pode continuar com a etapa destilando, tentando separar por diferença de ponto de ebulição, e você não consegue. Então você precisa utilizar alguma outra ferramenta dentro desse meio, dessa mistura, para conseguir fazer essa separação. E no processo nosso, nós temos basicamente 3 etapas. Não vamos detalhar elas aqui. É um tema para um outro programa, logicamente, se você comentar, né, João? Vamos deixar Deixar o ouvinte pedir para a gente. Exatamente. Mas, basicamente, nós temos aí a separação utilizando o MEG, monoetileno glicol, uma separação onde a gente pode utilizar peneiras moleculares e uma terceira etapa onde a gente pode utilizar uma outra substância, que é o ciclo hexano. Então, nós temos 3 operações, 2 que utilizam outras substâncias químicas e uma terceira que é a peneira molecular, que a gente pode detalhar num outro programa, se o pessoal pedir muito para a gente, João. Essas substâncias você mistura daí nesse etanol hidratado e passa por um outro processo de destilação, Exatamente. né? São outros processos que vão garantir essa separação. São substâncias que têm mais afinidade com uma ou com outra substância e vão ajudar a gente efetivamente separar o etanol que a gente quer da água. Os projetos mais novos vêm utilizando a peneira molecular. Exatamente. Vamos falar se a gente for pensar numa evolução, hoje o que é de maior tecnologia seria o uso da peneira molecular. Que é um equipamento daí. Sim. Inicialmente lá o MEG, depois o ciclo hexano e agora a questão da peneira molecular. Ah, legal. Acho que esse programa foi enriquecedor, né? Se a gente puder... Eu queria mais uma coisinha, João. A gente falou do etanol hidratado e do etanol anidro. A gente ainda tem um outro tipo de etanol com valor agregado bem grande, que é um etanol de maior pureza, que a gente chama de etanol neutro. Existem outras especificações dentro desse neutro. Padrão Coreia, padrão Japão, depende para onde você vai vender, tem alguns padrões, né? Uma questão de exportação aí também. Questão de importação. A gente fala um pouquinho também no programa 8, que vai ser o próximo programa, mas também não entramos em detalhes. Porém, para se produzir esse cara, que é o álcool neutro, normalmente, ou você tem que adaptar o seu sistema de destilação para ter 2 colunas e ter uma terceira coluna, que seria uma coluna de retificação, ou existe muitas unidades que tem uma coluna à parte só para retificar. Então, esse etanol retificado, esse etanol neutro, ele pode ter uso para cosmético, para bebidas. Hoje, a grande maioria dessas bebidas destiladas que nós temos no Brasil, essas bebidas mais baratas,
vodkas, uísque, elas são todas formuladas a partir de álcool neutro. Então, pega o álcool neutro e coloca algumas substâncias, sabores, para imitar ou para lembrar a bebida original. Existem unidades que, por exemplo, pegam esse etanol anidro, fazem uma diluição, esse etanol neutro, né? Perdão. Fazem uma diluição, por exemplo, para 80%, 70%, armazenam em barris de carvalho e depois vendem como rum ou como alguma outra bebida, né? Dependendo da forma de envelhecimento, você pode destinar para bebidas também. Inclusive, tem um cliente nosso que vendia como rum. Ah, é? Exatamente, fazia a fermentação do melaço e tal, destilava, produzia esse material bem concentrado, depois diluía numa concentração para fazer o envelhecimento e depois vendia como rum. Inclusive, na Nicarágua, que é a unidade que eu conheço que produz rum, eles guardam em barril o álcool anidro, 100%. Deixa lá guardado por vários anos, porque ele ganha espaço, né? Ele vai ter todo o rum dele dentro do barril. E por lei lá na Nicarágua e na parte da América Central, é proibido se vender bebidas destiladas acima de 35% de grau alcoólico. No Brasil pode chegar até 51%, 51, 52%, não tenho esse valor ao certo. Lá o máximo é 35%, então eles conseguem fazer quase de 1 litro que ele está guardando lá 3, né? Aí ele dilui depois. Ele dilui depois. Só com água. Ele não coloca mais nada. Ele não coloca nenhum sabor, nada. E convenhamos, fica bom, né? Que eu já experimentei também. E o cara acaba economizando em armazenamento. Exato. Né? O ouvinte pode estar pensando, mas qual é a vantagem, né, de a gente guardar concentrado? Eu preciso de armazém menor, eu preciso de menos pessoas para cuidar, eu preciso de menos logística. O barril é caro. O barril é caro. Não, é barato. Então, pesado, guardar um produto mais concentrado é melhor. Sem dúvida. Então, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Gostaram do bate-papo aí? Acho que então a gente deixa aí ao nosso ouvinte o convite, né? De ir lá, comentar o que a gente veio conversando aí durante esse programa, pedir os programas que a gente vai aprofundar um pouco mais nos assuntos. E não esqueça, né, pessoal? Novamente, acompanhe a Strix One nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, para saber e solicitar as dúvidas mais pertinentes de vocês. A gente vai estar total à disposição de vocês para respondê-las da melhor maneira possível. E compartilhe nossa marca, né, nas mídias sociais aí em geral, coloque no seu store, que vai nos deixar bastante feliz. É isso aí, gente. A gente se sente orgulhoso quando a gente vê que o pessoal está gostando do conteúdo. Então, nos ajudem aí também a manter essa empolgação nossa. Com certeza. Deixe o seu comentário para a gente, sua pergunta. Ela vai nos ajudar, com certeza, nos próximos programas. E já clica aí embaixo no Strix.one, na plataforma, que já tem aí indicação para o programa 8, voltando um pouquinho do programa de fermentação, para vocês se encaixarem em todo o nosso fluxograma. E peçam programas, né, irmão? É isso daí. Até a próxima. Valeu! Valeu!